na capacidade produtiva. Talvez o efeito mais visível, né, dessa mentalidade está no setor imobiliário, né, quando você vê, por exemplo, cidades fantasmas ou galpões que ainda não se utilizam ou não utilizarão, o que acabou criando um elemento mais complicador ainda para a chamada crise, né, de algumas dessas grandes empresas de imóveis na China, né, que tiveram dificuldades ao longo desses anos. Muitos governos provinciais, o governo central tiveram que fazer socorro, né, a essas empresas. E essa questão da sobrecapacidade, né, overcapacity, se torna ainda mais aguda no momento em que aquele que foi um dos principais destinos das exportações chinesas começou a fechar a porta, tá certo? E mesmo quando a porta está aberta, sabe quando você está numa casa do litoral, né, que você quer evitar que os mosquitos entrem na parte interna, então você pode deixar aberta, mas tem aquela tela protetora. Sim. Então ainda que a porta esteja aberta, você tem aquela tela de proteção. E essa tela de proteção levou a um fenômeno de redirecionamento de muitas das exportações chinesas. Então talvez você nunca tenha visto tantos produtos chineses no entorno geográfico da China, né, no Sudeste Asiático, como você vê agora. Talvez você nunca tenha visto tantos produtos chineses, e aqui no caso do Brasil, por exemplo, mobilidade elétrica, né, veículos elétricos são muito visíveis, como você vê agora. Então, ou seja, os chineses estão tendo que redirecionar esse excesso de produção, esse excesso de capacidade para alguns outros países. Por isso que a questão da defesa comercial se tornou ainda mais importante nesse contexto. Agora, o que mais me surpreendeu em relação à China em 2025, Tiago, e que eu acho que é uma tendência muito interessante de se observar em 2026, vai ser o seguinte. Acho que a gente conversou, né, o ano passado, e conforme o presidente Trump estava preparando o dia... Aliás, quando a gente conversou ano passado, tentando apontar 7 tendências, faltava mais ou menos um mês para começar o segundo governo Trump, certo? Mas a gente sabia mais ou menos que o governo Trump ia estender um cobertor de tarifas por praticamente toda a economia chinesa. E como a China já não está mais num tamanho de não revidar, de não retaliar, os chineses topavam a história, nós vamos ter que de certa forma responder, só que nós não vamos dar na mesma moeda, nós não vamos criar uma barreira completa, um cobertor completo sobre todas as exportações americanas para os Estados Unidos. O que os chineses fizeram foi, vamos identificar áreas onde você vai poder machucar mais o interesse americano, de modo que isso crie uma alavancagem para nós na mesa de negociação, e eles fizeram isso sobretudo em relação ao agro americano, né? Soja, milho, sorgo, carne bovina, carne suína, carne de frango. Os chineses tiraram o pé do acelerador dessas compras americanas, e ao longo dos 20 primeiros anos do atual século, o principal vendedor de alimentos para a China não foi o Brasil, foram os Estados Unidos. Esse fenômeno da ultrapassagem brasileira em relação aos americanos como grandes vendedores de alimentos para a China, ela é mais recente, ela foi ganhando escala, mas realmente nós tomamos a pole position nos últimos 4, 5 anos. Agora os chineses descobriram que eles tinham outra carta na manga. Isso foi duríssimo para os Estados Unidos. Que é essa história dos minerais críticos e das terras raras. Né? No momento em que eles têm 40% das reservas comprovadas, né? E 80% do material já disponível para utilização, de repente os americanos estavam do outro lado, os chineses disseram o seguinte: olha, eu queria informar vocês que nós vamos restringir voluntariamente as nossas exportações de minerais críticos. Os americanos entraram em parafuso. Então, o que isso cria, né, como paradigma, Tiago? Eles descobriram que talvez, da mesma maneira que você entendeu que existe um papel super estratégico para os minerais críticos, talvez hajam outros gargalos, né, ou como se diz, bottlenecks, né, na economia global, e que se os chineses obtiverem uma posição dominante ou preponderante, eles mais uma vez vão poder utilizar isso na mesa de negociação lá adiante. Então, por exemplo, agora a bola da vez foi minerais críticos. Mas será que há outros gargalos ou insumos ou itens absolutamente indispensáveis para a ciência do século XXI e para a economia do século XXI? Eles vão tentar dominar ou ser preponderantes naqueles setores. Por exemplo, vamos lá, tecnologia satelital. Você tem cada vez mais uma presença chinesa. O tema todo da mobilidade elétrica, né? Então lá os chineses. Eu acho que eles estão
24 horas por dia olhando para qual será o próximo setor em que haverá um gargalo. A China tem que estar preparando nesse gargalo, porque isso vai dar a ela um ativo na mesa de negociação nos próximos 10, 15 anos, que serão anos muito difíceis de relação com os Estados Unidos, com a Europa, com a Índia, com o resto do mundo. Biotecnologia, biomedicina, a China já está também muito na frente. E quando fala de terras raras, é mais um ponto aí que no seu ESG, o Brasil pode também se beneficiar, porque a gente já fez alguns episódios, mas basicamente existem as reservas de terras raras e o refino das terras raras, porque não é algo, não é tão trivial assim, né? É muito mais complexo do que, sei lá, refinar um minério e tudo mais. Sim. E o Brasil tem muita reserva, mas a China que detém vamos dizer, a inteligência do refino. E os Estados Unidos têm esse interesse. Então o Brasil tem também aí mais uma carta na manga que ele pode se beneficiar dentro de uma negociação, porque são os dois grandes poderes na iminência de precisar ou os Estados Unidos precisar ou a China querer. Aliás, Thiago, sobre esse assunto, eu tive recentemente numa conversa na Europa, em que tinha gente importante. Tinha gente importante da Europa, tinha gente importante da Ásia, não tinha nenhum americano que eu me lembre, e tinha algumas pessoas da África. E os africanos estavam dizendo o seguinte, que ao longo de 2025, os Estados Unidos, né, que parece que tinham esquecido, né, a África já foi chamada de continente esquecido, né, e meio quem tirou a África do esquecimento foi a China, que se voltou mais para sua presença na África para o investimento infraestrutural, né, logístico, infraestrutural, geração de energia, etc. Mas comparado com o que a China fez dentro dela própria, o investimento chinês na busca de terras raras na África é comparativamente pequeno, tá? Agora, o que esse nosso amigo africano, né, contava na reunião é que 2025 foi o ano em que os Estados Unidos redescobriram a África. Então, mais uma vez, cortejando um ou outro país por conta da necessidade de utilizar o território africano como uma base importante para a obtenção de minerais críticos, sabe? Então, essa disputa, né, por minerais críticos se globalizou, tá? E para nós isso é uma ótima notícia, porque se é verdade, por exemplo, que os chineses têm uma parte importante da experiência concreta de refino, de tecnologia para isso e tudo mais, os Estados Unidos têm uma capacidade de levantar capital para isso, que também é muito importante. Então o Brasil pode ganhar dos dois lados, extrair benefícios dos dois lados aqui. A questão é, temos os bons projetos, temos a boa legislação, vamos evitar que a burocracia atrapalhe, vamos criar uma terras raros brás, quer dizer, o que nós não deveríamos fazer, né? Mas realmente é um ticket premiado que a gente tirou. O exemplo que eu estou dando é o seguinte, sabe quando você tira o blazer, né, ou uma jaqueta, que você vai levar para a lavanderia, né? E antes de você mandar para a lavanderia, você fala assim, bom, deixa eu ver se eu não estou deixando nenhum documento aqui, né? Aí de repente você pega e acha uma nota de $100. É mais ou menos isso que aconteceu. É isso que está acontecendo com terras raras no Brasil. É um elemento importante também na mesa de negociação. Eu tenho certeza, por exemplo, que essa diminuição de tensão entre Estados Unidos e Brasil mais recente tem muito que ver também com algo que nós não sabíamos no ano passado, Thiago, que é o seguinte, estão sendo produzidas várias compilações que mostram onde se localizam os minerais críticos no mundo. E eu não consegui, geralmente se utiliza a referência do tal do United States Geological Survey, né? O estudo ou pesquisa geológica dos Estados Unidos, onde há o registro de reservas comprovadas. Quem está em primeiro lugar é a China, quem está em segundo lugar é o Brasil. E aí o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo países listados, juntos, não tem tantas reservas comprovadas quanto o Brasil. Isso é interessante, muito importante para nós. Boa. Terceira grande tendência, essa repetiu do ano passado, o mundo Highlander. Por que o mundo Highlander ainda é uma continuidade ou ele está tendo alguma adaptação? Porque há uma e até explicar também o mundo Highlander. Né? O mundo Highlander, para quem está chegando agora, né, Thiago, é uma alusão que eu fiz a um filme dos anos 80, né? Você sabe que eu sou cinéfilo, né? Gosto de cinema e em muitos casos eu gosto de utilizar esses exemplos de cinema para ilustrar
uma situação ou outra.